Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta segunda-feira, você vai conferir. Como foram julgadas as contas das prefeituras de Araguaiana e Itiquira. Veja também como os conselheiros avaliaram a tomada de contas aberta contra a Companhia de Desenvolvimento de Cáceres. E ainda veja como o presidente do TCE avalia o Planejamento Estratégico 2005-2011. É o TCE Notícias do dia 12 de dezembro que está no ar. Olá, tudo bem? Parecer prévio contrário, esse foi o posicionamento dos conselheiros do TCE quanto às contas de governo da Prefeitura de Itiquira. Isso porque, ao avaliar o balanço de governo da Prefeitura do município de Itiquira, o TCE identificou o déficit de execução orçamentária no valor de R$ 1.500.000. E para piorar, comuniquei que mesmo tendo emitido alerta no ano de 2010 para o gestor adotar as medidas necessárias a fim de reverter essa situação, ele permaneceu inerte. Mencionei ainda outro ponto negativo, na medida em que o balanço patrimonial apresenta, no final de 2010, um déficit financeiro, o que indica, no mínimo, uma gestão fiscal temerária. Além do parecer contrário à aprovação, o relator deste processo, o auditor substituto de conselheiro Isaías Lopes da Cunha, ainda fez recomendações ao Poder Legislativo. Uma delas é para determinar ao chefe do executivo da cidade que promova ações planejadas a fim de evitar que as despesas superem as receitas, de modo a permitir equilíbrio orçamentário. Veja também qual foi o julgamento das contas de 2010 da Prefeitura de Araguaiana. Avaliadas pela equipe de auditores da primeira relatoria, cujo titular é o conselheiro Antônio Joaquim, o balanço do Poder Executivo foi julgado regular com recomendações e determinações pelo TCE. Durante a análise das contas, o conselheiro identificou que a Prefeitura encerrou o exercício com disponibilidade financeira de R$ 543 mil e também apresentou despesas inferiores à receita arrecadada. Durante a apreciação das contas, o conselheiro relator Antônio Joaquim determinou ao gestor a instauração de uma tomada de contas. A ser concluído no prazo de 60 dias para apurar o responsável e os valores devidos pelos encargos do atraso, os quais, embora estejam sendo pagos pelo ente, deverão posteriormente serem restituídos aos cofres municipais com recursos próprios do causador desse prejuízo. Além disso, o conselheiro penalizou o prefeito Pedro Pascoal em R$ 2.900, em razão da constatação de que a gestão cometeu atos em desacordo com a lei de licitações e envio com atraso de informes ao sistema Aplique. Nós fazemos um breve intervalo, não saia daí. A Clara é professora e hoje ela ensinou uma lição. Escola pública é feita com o nosso dinheiro, por isso temos que cobrar qualidade. Seu Antônio é caminhoneiro e está de olho nos seus direitos. Buraco em rodovia, sinal vermelho. Se aparecer defeito, o prazo de garantia é de 5 anos. Fique atento, o gestor tem o dever legal de exigir o reparo de defeitos em obras públicas. Quem contrata e quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Estamos de volta. Companhia de Desenvolvimento de Cáceres tem o balanço avaliado pelo TCE. Os detalhes desse processo você confere agora. A tomada de contas aberta contra a Companhia de Desenvolvimento de Cáceres foi julgada regular pelo TCE Mato Grosso. O processo em questão é referente ao exercício de 2010, gestão do prefeito municipal Túlio Fontes. Diante de algumas irregularidades devido à situação financeira da companhia, o relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, pediu ao gestor que tome providências urgentes com a finalidade de extinguir a entidade. Além disso, os conselheiros ainda penalizaram o gestor Túlio Fontes em quase R$ 3 mil por ter cometido irregularidades como atrasar o envio de informações ao TCE, erro que também foi convertido em recomendação para que o órgão aprimore o sistema de controle interno de modo a identificar as falhas e corrigi-las. E
a partir de hoje você vai conferir uma entrevista especial com o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que vai abordar assuntos que marcaram os últimos 2 anos. Neste primeiro momento, o conselheiro Walter Albano explica como que foi a conclusão do Planejamento Estratégico 2005-2011. Consolidação. Essa foi a palavra que norteou a gestão 2010-2011 do Tribunal de Contas de Mato Grosso, presidida pelo conselheiro Walter Albano. Quando assumiu, o conselheiro falou sobre a importância de intensificar o ritmo dessa revolução cultural em andamento no TCE, compreendendo que o controle externo foi criado para cumprir tarefas essenciais ao funcionamento do poder público. A cultura do planejamento estratégico e, mais amplamente, da administração gerencial está consolidada no Tribunal de Contas. E as evidências são: nenhum conselheiro, nenhum servidor em qualquer nível toma qualquer iniciativa que não esteja prevista nesse planejamento. Segundo o conselheiro, o planejamento estratégico orienta as ações do TCE e garante a efetividade das ações do tribunal. Todos nós fomos realmente executivos desse planejamento maior, seja o de longo prazo ou seja o de curto prazo, que representa as fases. Ou seja, tudo o que nós fizemos é porque lá estava previsto no devido tempo, porquanto realmente quem preside o tribunal é o planejamento estratégico. Um novo planejamento estratégico se inicia a partir de 2012, compreendendo um período de longo prazo até 2017. A qualidade do controle externo das contas públicas é uma das metas estabelecidas nesse novo momento. A expectativa é que nós estejamos funcionando totalmente em termos virtuais, tanto na fase do controle como na fase do julgamento, e que isso permita aos técnicos e aos julgadores ganhar mais velocidade, trabalhar mais em tempo real e tomar decisões mais sólidas do ponto de vista da técnica, do conteúdo jurídico e da perspectiva da justiça. E antes de encerrar, uma última informação. Nesta terça-feira vai ser realizada a última sessão plenária do ano. E em pauta estão mais de 100 processos. Os julgamentos começam às 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo pelo portal do TCE e ainda nos canais 16 e 30 da TV Assembleia. Nos vemos amanhã. Até lá!